Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e com o papai. Vem-nos, Senhor, abençoar em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. A minha casa eu entreguei a Jesus. Ele entrou e fez brilhar sua luz. Daquele dia em diante eu senti que a paz reinou em meu lar. Agora vivo pra louvar ao Senhor. Na minha casa só se fala com amor, pois todo mundo que habita em meu lar eu consagrei ao Senhor. O inimigo vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa o pão da vida é Jesus. Na minha casa Jesus Cristo é a luz. Na minha casa Ele é o bom pastor e nada vai me faltar. Senhor, eu quero te pedir um favor. Derrama bênçãos pra quem vem ao meu lar. Conceda paz àquele que vai ficar e proteção pra quem sai. O inimigo vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. A minha casa eu entreguei
entreguei a Jesus, ela é abençoada. Olá, que bom podemos dar continuidade ao nosso programa do final de semana da família na Igreja Adventista Central de Porto Seguro. É muito bom poder falar para você que nos acompanha nesse momento. Hoje eu trago uma reflexão bíblica intitulada Uma Família que tem uma experiência real com Deus. Uma experiência real com Deus. Eu creio que é o desejo do seu coração, para a tua vida, para o teu casamento, no caso se você é casado, se você é casada, e para toda a tua família. Uma experiência real com Deus. O que é que a Bíblia diz sobre uma família que tem uma experiência real com Deus? Quando vamos folheando as Sagradas Escrituras, nós encontramos vários relatos de famílias que decidiram ter uma experiência real com Deus. Como seria essa experiência real com Deus? Eu gostaria de maneira específica, analisar uma das famílias da Bíblia, que está com a sua história relatada no Novo Testamento. Porém, antes de entrar na história dessa família e mostrar como ela teve uma experiência real com Deus, que é um modelo para nós hoje também, eu quero ler Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Nós encontramos aqui a conclusão do Antigo Testamento. O livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Acompanhe. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós encontramos aqui a conclusão do Antigo Testamento. O profeta Malaquias fala que viria um novo Elias e diz que haveria um reavivamento entre pais e filhos, filhos e pais, uma experiência espiritual envolvendo a família. O interessante é que essa promessa de Deus ela se cumpriu de maneira muito clara. Porque o Elias veio, mas não o Elias literal, o Elias mesmo, o profeta do Antigo Testamento, mas alguém que viria com o mesmo espírito, com a mesma experiência espiritual de Elias, para trazer uma mensagem tão importante de preparação para a primeira vinda de Jesus a essa terra. O novo Elias foi João Batista, que cheio do Espírito Santo cumpriu essa missão. E a família de João Batista nos traz lições lindas no que diz respeito a uma família que teve uma experiência real com Deus. Vamos ver Lucas, capítulo 1. Localize o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 1, aí na sua Bíblia, na Palavra de Deus, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha só o que diz a Bíblia. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Nós temos aqui o primeiro relato da história da família de João Batista. A história dos seus pais. A experiência espiritual dos seus pais. Isabel e Zacarias. Uma família que teve uma experiência real com Deus.
E nós aprendemos nesse versículo que uma experiência real com Deus envolve comunhão e fidelidade. Deus deseja que você, que o seu casamento, que a sua família, que toda a igreja tenha comunhão e fidelidade para com Ele. Olha o que o texto diz. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós temos aqui um casal que buscava a Deus, um casal que orava, um casal que meditava na palavra do Senhor, um casal que realizava a obra de Deus, um casal que tinha comunhão e fidelidade. Eles vivenciaram a conversão e viviam de maneira fiel a todos os preceitos do Senhor. Uma experiência real com Deus envolve isso. É o que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eles tinham comunhão com Deus, uma experiência de amor com Deus que os levava a ter uma obediência aos princípios do Senhor. Você que tem uma experiência real com Deus, de fato, você tem buscado isso. Talvez frequenta a igreja, talvez tenha ido aos cultos. Mas será que de fato você tem uma experiência real com Deus? A experiência real com Deus existe de verdade quando você busca a Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar em oração, em estudo da palavra. Esta é a essência da comunhão com Deus. E como fruto dessa experiência, nós seremos impelidos naturalmente pela ação do Espírito Santo em nossa vida a praticar os princípios da palavra de Deus. E a família que pratica os princípios da palavra de Deus, ela é mais feliz. Especialmente no contexto que estamos abordando, na própria família. Você vai para a Bíblia e o apóstolo Paulo apresenta tantos princípios. Outros princípios estão em toda a Bíblia, mas o apóstolo Paulo diz: olha, se o marido amar a mulher, se a mulher respeitar o marido, se os pais não provocarem a ira dos filhos e os filhos obedecerem aos pais, então haverá uma família adequada, uma família que cresce, uma família que busca essa plenitude. Eu apenas citei um dos muitos princípios da palavra de Deus com relação à família. Então, a experiência real com Deus em família envolve a comunhão com Ele e a prática dos seus princípios. E nesse contexto eu pergunto para você: como é que está o culto familiar? Como é que está a oração do casal? Como é que está a busca nesse contexto de pandemia pelo conteúdo da palavra de Deus? Por coisas que edificam? Uma família real com Deus. Ou melhor, uma família que tem uma comunhão real com Deus. Uma experiência real com Deus. É aquela família que busca essa intimidade e obediência à sua palavra. Mas nós encontramos na experiência de vida dessa família, Zacarias, Isabel e João Batista, outra grande lição, que é um princípio para aqueles que querem ter uma experiência real com Deus em família. Ainda no capítulo 1 de Lucas, agora no versículo 19, nós encontramos: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. O anjo afirmou para Zacarias que ele teria um filho. Humanamente falando, fisicamente falando, ele com sua esposa não tinham condições para ter um filho. Mas o milagre aconteceu. João Batista nasceu como cumprimento de uma promessa, um novo Elias, o qual o profeta Malaquias, no capítulo 4, prometeu por parte de Deus e que nós lemos aqui. Na família de Zacarias, Isabel e João Batista existia milagre. Uma família que vive uma experiência real com Deus
pode ter certeza que por conta da comunhão e da fidelidade, por amor a Deus, receberá milagres, bênçãos especiais, coisas incríveis vão acontecer. Deus abrirá as janelas dos céus, Deus encherá os lagares, Deus fará transbordar o suco da uva, como diz a Bíblia. Queridos, uma família que tem uma experiência real com Deus, ela pode ter certeza que o dono da prata e do ouro, que o Deus Todo-Poderoso, que o governador absoluto de todo o universo, ele nos ama. Provou isso ao dar Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse Deus, ele opera milagres em nossa vida. Não sei se a sua família, se o seu casamento, se você, pessoalmente, precisa de um milagre. Creia, o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus operou na vida de Zacarias e de Isabel, fazendo nascer um filho que, humanamente falando, não poderia nascer. Mas pelo poder do Espírito Santo, o milagre aconteceu. E nasceu o melhor, nascido de mulher, como o próprio Cristo se referiu a João Batista. Os milagres de Deus são impressionantes, são maravilhosos, vale a pena confiar. Mas ao analisar ainda a vida de Isabel, Zacarias e João Batista, essa família que teve a experiência real com o Senhor, nós encontramos outro princípio. O versículo 15 do capítulo 1 diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Uma família que tem uma experiência real com Deus é uma família que cumpre a missão de Deus. A família existe aqui nessa terra. Deus estabeleceu essa instituição com um propósito muito especial: ser um instrumento viabilizador, facilitador, potencializador da missão de Deus aqui nessa terra, que é salvar as pessoas, que é inseri-las no plano de vida que Ele tem na sua palavra, um plano de bênçãos aqui nessa terra e também para toda a eternidade. Uma família que tem experiência real com Deus, ela cumpre a missão. João Batista, com a sua família, cumpriram a missão. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus. João Batista preparou o caminho com muita humildade, com muita entrega, buscando a plenitude do Espírito Santo. Cumpriu a missão daquela família. Deus também requer que hoje a nossa família cumpra a missão. E assim como a família de João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, Deus requer das famílias adventistas, das famílias cristãs, que nós possamos preparar um povo, preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. A família que tem uma experiência real com Deus é uma família que cumpre a missão. Essa experiência da vida de Isabel, Zacarias e João Batista é um modelo para nós hoje. Uma família que tinha comunhão e fidelidade. Uma família que recebia os milagres de Deus. E uma família que se colocava nas mãos desse Deus para cumprir a missão. Como é lindo ver uma família que cumpre a missão. Outro dia estava ouvindo uma história que tocou muito meu coração. Uma história de um homem simples, com a sua família, mas que foi poderosamente usado por Deus, como Zacarias, Isabel e João Batista. Um Zacarias do século 21. Uma experiência linda com Deus. Uma experiência de comunhão, fidelidade, de milagres e de cumprimento da missão. Narciso morava em Cândido Sales, lá na década de 1950.
Um homem promíscuo, um homem que tinha sua profissão como mecânico, mas também tocava em cabarés. Uma vida que envolvia bebidas, infidelidade, doença física. Porém, um dia ele foi morar na casa alugada por uma família adventista. E ali ele recebeu um dia a visita dos donos da casa, que o convidou para ir a um culto da igreja. E ele foi. Não estava tão interessado, mas atendeu gentilmente o convite e foi. Chegando lá, um irmão fez algo que não é muito natural na nossa comunidade. Logo foi colocando a mão na cabeça do Narciso e disse: olha, eu vou orar por você, porque aqui é o seu lugar. A casa de Deus é o seu lugar. Mas ele estava ainda muito preso ao pecado, mas mesmo assim desejoso de buscar a Deus, de ter uma experiência real com Deus. E essa busca começou a ganhar mais significado quando ele estava precisando de Deus, porque ele estava com uma doença física muito acentuada. E um dia, enquanto tocava no cabaré, ele viu uma cena muito terrível, uma mulher tocando fogo em si mesma. E tudo aquilo fez refletir sobre a necessidade de um Deus na sua vida. E ele começou a buscar o Senhor. E finalmente ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teve a sua vida transformada. Com ele veio a esposa, veio os filhos também. E esse homem começou a trilhar os caminhos do Senhor. E um dia ele precisou mudar de lá, da cidade de Cândido Sales, para o extremo sul da Bahia. E chegou no povoado 64, que se tornaria depois o maior povoado do mundo e, por fim, uma cidade emancipada, Eunápolis. E quando ele chegou, não existia nenhum adventista. Ele trouxe uma Bíblia, dois exemplares da lição da escola sabatina, e começou a desenvolver a sua fé e a pregar o Evangelho. E criou todos os seus filhos nos caminhos do Senhor. A comunhão e fidelidade a Deus e o cumprimento da missão na vida dele e da sua família era algo impressionante. Era tudo muito difícil para atendimento pastoral por parte da igreja. O pastor vinha a Eunápolis uma vez por ano. Saía de Salvador e vinha a Eunápolis. Às vezes de Canavieiras também saía um pastor. E aquele homem, o Narciso, ele lavava as moedas que eram separadas para o dízimo. Ele passava ferro nas cédulas que eram reservadas para o dízimo. Aquele homem fazia o culto familiar todos os dias com a sua família. Ele entrava no carro, em um caminhão, e saía a evangelizar as comunidades próximas. E ensinou seus filhos no caminho do Senhor. E todos os seus filhos foram batizados. E aquele homem começou a plantar igrejas. E um dia o pastor Bulhon o encontrou. O pastor Bulhon desceu aí no aeroporto de Porto Seguro. Estava no carro, sendo conduzido por outra pessoa. E no meio do caminho alguém disse: olha, ele é o irmão Narciso, um missionário de Eunápolis. O pastor Bulhon estava vindo para realizar uma série de pregações ali naquela cidade. E ele começou a contar também essa história na meditação matinal mais semelhante a Jesus. Uma meditação matinal muito interessante, escrita pelo pastor Bulhon. E um dia ele narra essa história que eu estou contando para vocês. E o Narciso, então, agora ali, é acolhido naquele carro, pega aquela carona e vem contando toda essa história para o pastor Bulhon. Impacta a vida do pastor Bulhon por tanta fé, por tanta comunhão, por tanta fidelidade, por tantos milagres, por tanto desejo de cumprir a missão. E o Narciso, de fato, foi esse homem. O Narciso criou 14 filhos. Esses 14 filhos estão vivos até hoje. E todos buscam essa comunhão, essa fidelidade, os milagres e cumprir a missão. Esses filhos se reúnem todos os anos em um retiro espiritual da família para celebrar essa experiência real com Deus que o pai e a mãe deles deixou como legado. No dia da morte de Narciso, o jornal da cidade disse: olha, morreu o primeiro adventista da cidade de Eunápolis. Ele faleceu, mas deixou mais de 2.000 membros adventistas nesta cidade.
E essa cidade que foi evangelizada por Narciso, que hoje tem muitos adventistas e que em algum momento, conforme a vontade de Deus, vai se tornar uma sede de um novo campo, a Missão Bahia do Extremo Sul. Imagine, onde era um missionário com a sua família, vai se tornar uma sede administrativa de uma igreja adventista para toda uma região. Um homem, uma família que teve uma experiência real com Deus. A fé e a fidelidade, a comunhão com Deus, marca a história, muda a história de vidas. Que você e sua família, que o seu casamento, no caso das pessoas que são casadas, seja uma experiência real com Deus. Comunhão, fidelidade, milagres e cumprimento da missão. Porque Jesus Cristo está voltando. Muito em breve vai aparecer no céu uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. É Jesus Cristo que vai estar se aproximando da terra. Jesus Cristo voltando. Naquele dia, você, sua família, precisa, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória do seu santo nome, olhar para o céu e dizer: este é o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Você quer ter essa experiência real com Deus? Assim como Zacarias, Isabel e João Batista, Deus também deseja que essa experiência com Ele seja real na sua vida hoje, em nome de Jesus. Domínio, traz a ordem.
joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Vamos orar, vamos suplicar a plenitude do Espírito Santo nesse momento. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos traz o significado e os benefícios eternos do que é ser uma família que tem uma experiência real contigo. Nós queremos essa experiência, que envolve comunhão, fidelidade, milagres e o cumprimento da Tua missão aqui nessa terra. Unja cada família representada que nos ouve nesse momento. Nos conceda a plenitude do Espírito Santo. Nos prepara, Senhor, para que muito em breve, na ocasião da volta de Jesus, nós possamos olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Abençoa a Tua igreja em Porto Seguro, todas as famílias representadas dessa congregação. Que cada dia nós possamos viver esse ideal da Tua palavra, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu poder. Por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.